Então, gente, o assunto de hoje é infecção sexualmente transmissível, que é o IST. Esse termo, infecção, foi mudado recentemente, porque antes era chamada de DST, que é doenças sexualmente transmissíveis. E aí houve essa mudança, por quê? Porque nem todas as pessoas que se contaminavam com algum micro-organismo que causava essas doenças sexualmente transmissíveis, muitos deles não desenvolviam sintomas nenhum, não sentia nada. Então ele não ficava doente, então não seria doença, né? Seria uma infecção. Então, vocês devem ter visto em microbiologia, quando vocês viram a disciplina, que infecção significa que um micro-organismo ele penetrou no seu corpo, né, e se desenvolveu ali no seu corpo. Não significa se você tem a infecção, não significa que você tenha a doença, né? É possível você ter a infecção e não ser infectado e não desenvolver nenhum sintomas. Então, como as doenças sexualmente transmissíveis muitas vezes não desenvolvem, então esse termo recentemente foi mudado para IST, infecções sexualmente transmissíveis. Mas a gente às vezes fala doenças porque a gente já está tão acostumado, mas assim, é bom vocês saberem que houve essa mudança, porque, por exemplo, prova de concurso, eles gostam muito de cobrar coisas que mudaram, né? Essas novidades. Então, já fiquem sabendo que doenças sexualmente transmissíveis foram substituídas por infecções sexualmente transmissíveis. E é esse o assunto que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que são essas IST? Desculpa, passei demais. IST são infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus, né? Vocês viram em microbiologia. A microbiologia é o estudo dos micro-organismos, né? E o que são micro-organismos? São seres vivos tão pequenos, mas tão pequenos, que eles são microscópicos, ou seja, não é possível a gente ver eles a olho nu. A gente só consegue vê-los se eu colocar no microscópio, né? Que vai ampliar, e aí com isso eu vou conseguir visualizar. Então, os micro-organismos existem vários, existem bactérias, fungos, protozoários, eumintos. Os vírus, né, na verdade, ele nem se encaixa como um ser vivo. Vocês devem ter aprendido que para seres vivos, para eles serem considerados seres vivos, eles precisam ser formados por uma célula, né? A célula ela é formada por membranas, citoplasma, organelas, núcleos, então tem toda uma estrutura que forma uma célula. E todos os seres vivos são formados por células. No caso dos vírus, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque os vírus, ele é só formado de proteína e RNA ou DNA. Então, o vírus, ele não é uma célula completa, entendeu? Por isso que ele não é considerado um ser vivo. Mas a gente estuda os vírus junto com os micro-organismos, porque esse vírus, quando ele atinge o hospedeiro, ou seja, quando ele infecta algum outro ser vivo, pode ser um animal, pode ser o ser humano, pode ser uma planta, né? Esse vírus, ele se multiplica, ele é um parasita, e ele vai causar danos àquele micro-organismo, entendeu? Então, para ele se desenvolver, para ele crescer, para ele se reproduzir, ele precisa de outro ser vivo, né? Mas, por causa disso, a gente estuda junto com os micro-organismos, né? Então, essas doenças sexualmente transmissíveis é causadas por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários, então são por vários micro-organismos. Eles são chamados de sexualmente transmissível porque são transmitidas principalmente por meio do contato sexual. Existem as doenças transmissíveis, que são as doenças que são transmitidas. Por exemplo, a gripe é uma doença transmissível, o próprio coronavírus é uma doença transmissível,
Mas, para ser considerada uma doença sexualmente transmissível, significa dizer que ela é uma doença que ela é transmitida principalmente pelo contato sexual. Esse contato sexual pode ser o sexo oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha feminina ou masculina com uma pessoa infectada, ou seja, sem proteção. Lembrando, gente, vocês não viram ainda os métodos contraceptivos, a gente só vai ver em materno-infantil, mas a camisinha, ela não protege 100% das IST não, viu? Ela ajuda a proteger, ela protege uma grande parte dessas doenças sexualmente transmissíveis, mas ela não protege 100%, tá certo? A transmissão também dessas IST podem ser transmitidas de mãe para filho, né? Durante a gestação, porque a mãe ela vai trocar substâncias com a criança por meio da placenta, a gente vai ver isso também materno, né? Então, se a mãe estiver infectada com algum desses micro-organismos, não todos, mas alguns conseguem passar pela barreira da placenta e chegar até o feto dentro da barriga da mãe. Outras doenças podem ser transmitidas durante o parto, principalmente o parto normal, e durante a amamentação. Algumas também podem ser transmitidas durante a amamentação. Então, o IST são sexualmente transmissíveis e também pode ser transmitida, essa forma de transmissão de mãe para filho, a gente chama de transmissão vertical. O que é uma transmissão vertical? É a transmissão que ocorre de mãe para filho, por meio da placenta, que é durante a gestação, parto ou amamentação. Aqui, gente, todas as ISTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, estão aqui nessa tabela. Todas elas, né? São muitas, e muitas delas têm os mesmos sintomas, são sintomas, não os mesmos, mas são sintomas muito parecidos. Então, a melhor forma que eu acho de estudar essas doenças sexualmente transmissíveis é dividindo ela por síndrome, é o que a gente chama de abordagem sindrômica. O que é síndrome? Você já deve ter ouvido falar de síndrome. O que seria uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O que é um sinal? Sinal é aquilo que o profissional visualiza no paciente. Então, por exemplo, o paciente, ele chega pálido. Então, o profissional, ele consegue visualizar esse sinal no paciente, a palidez. Esse paciente, ele está muito inchado. Então, dá para o profissional visualizar. Não precisa o paciente dizer que está sentindo, né? Já os sintomas é aquilo que o paciente se refere, ou seja, é aquilo que o paciente diz que está sentindo. Então, uma dor de cabeça, não tem como o profissional ver a dor de cabeça. Para saber, o paciente tem que dizer que está com dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é um sintoma. E o conjunto, juntando os sinais e os sintomas, a gente chama de síndrome, ok? Então, todas as ISTs, elas são agrupadas de acordo com a síndrome que ela provoca, ou seja, de acordo com os sinais e sintomas que ele apresenta. Então, estudando as ISTs a partir da abordagem sindrômica, a gente tem esses 5 tipos de abordagem. Existem as ISTs que causam úlcera genital. O que é úlcera, gente? É ferida, tá? Então, todas essas ISTs que a gente vai ver, que está bem aqui nessa tabela, todas elas, o principal sintoma é úlcera genital, ou seja, ferida genital, vai aparecer feridas. Atinge tanto mulheres como atingem os homens, tá? Já tem outras doenças sexualmente transmissíveis que vai aparecer corrimento uretral.
Uretral vem de uretra. Corrimento uretral é o corrimento saindo pela uretra. Nesse caso, vai atingir os homens, tá? Temos o corrimento vaginal, que é o corrimento que sai pela vagina. Então, vai atingir quem? As mulheres, óbvio, que aqui estão as doenças. Temos as doenças que causam desconforto ou dor pélvica, que a gente também chama de DIP, doença inflamatória. Oi. Desculpa o atraso, é porque tinha umas visitas aqui em casa e eu demorei um pouco para entrar. Sem problema, viu? Então, as ISTs que causam desconforto ou dor pélvica, que são também chamadas de DIP, DIP, é doença inflamatória pélvica. Elas vão causar justamente dor. O principal sintoma que ela apresenta é dor no pé da barriga, que a gente chama, né? Dor pélvica. E tem outras que causam verrugas. Então, aqui, ó, as que causam ferida, não vai ter corrimento, não vai ter verruga, vai ser só ferida, tá? As que causam corrimento uretral não vai ter ferida, é só corrimento uretral. As que causam corrimento vaginal é só o corrimento vaginal, não vai ter esses outros sintomas, entenderam? A que causa verruga só vai causar verruga. Então, dessa forma fica mais fácil da gente entender. De todas as doenças sexualmente transmissíveis que causam úlcera genital, ou seja, que causam feridas, quais são elas? Sífilis, cancro mole, herpes, linfogranuloma venéreo e donovanose. Então, de todas as doenças sexualmente transmissíveis, essas 5, o principal sintoma dela é o aparecimento de ferida. Mas, professora, como é que eu vou saber? Porque cada uma, gente, tem uma ferida de uma forma. Lembra que eu falei para vocês que só de você olhar, você fazer o exame ginecológico, pelos sintomas que a paciente diz que sente, e você olhar, você sabe exatamente qual é a doença que ela tem. Porque cada uma vai ser de uma forma e nós vamos aprender aqui. Então, das que causam feridas são essas. As que causam corrimento uretral no homem, 2 tipos. Uretrite gonocócica, que é a gonorreia, tá? Que o povo chama de esquentamento, e uretrite não gonocócica, que é causada por clamídia. Mas, na verdade, gente, as duas, tanto faz a gonocócica ou não, ou seja, tanto faz se é a gonorreia ou a clamídia, as duas vão ter os mesmos sintomas, vai aparecer esse corrimento uretral no homem, tá? Só que uma é mais forte, a outra é mais fraca, ou seja, a gonocócica, os sintomas são mais fortes, tá? Mas não, a gente nem difere, porque até o tratamento das duas são iguais. Tem as que causam corrimento vaginal, que aí vai atingir as mulheres. Quais são elas? A Gardnerella vaginalis, a tricomoníase e a candidíase. Lembrando, gente, nós vamos ver a característica de cada uma, mas a Gardnerella vaginalis e a candidíase não é doença sexualmente transmissível. E aí eu vou explicar depois o que é que ela é. Já a tricomoníase, sim, a tricomoníase é causada por um protozoário e é uma doença sexualmente transmissível. E todas elas vão causar o quê? Corrimento vaginal. Mas como é que eu vou saber, professora? Porque cada uma, o corrimento é de um jeito. É de uma cor diferente, é de um aspecto diferente, tá? Temos as DIPs, que são as doenças inflamatórias pélvicas, que atingem as mulheres, né, que causa desconforto ou dor pélvica, que é a cervicite. Cervicite, gente, terminou em ite, é inflamação. Qualquer coisa que terminar em ite é inflamação. E cerve vem de cervical, vem de útero, de colo de útero. Então, cervicite é inflamação no útero.
que vai causar essa dor pélvica, essa dor no pé da barriga. Gonorreia, quando atinge as mulheres, também vai causar essa DIP. E que a doença inflamatória pélvica, que é a DIP. As verrugas genitais, verruga, gente, é diferente de ferida. Verruga é uma coisa, ferida é outra coisa. A que causa ferida, que atinge tanto homens como mulheres, é o HPV, que até ontem a gente falou sobre ele, né? E a gente vai falar novamente. Então, a gente vai estudar cada uma dessas separadamente. Por exemplo, a gente vai estudar todas as que causam feridas, como é que cada uma é, a diferença entre elas, depois nós vamos estudando cada uma dessas aqui. Então, vamos começar pelas úlceras genitais. As úlceras genitais, gente, úlcera é ferida. Então, as doenças sexualmente transmissíveis que causam úlcera genital, é o principal sintoma dela, são essas úlceras. E como é que a gente vai fazer a diferença entre elas, gente? Porque cada uma, a ferida vai ser de um jeito. Então, como eu já tinha dito, as que causam úlceras genitais é a sífilis, a herpes, o cancro mole, o linfogranuloma e o donovanose, tá? Aqui nessa tabela, a gente tem o nome da doença, o nome do micro-organismo que causa a doença e as características, os sintomas que cada uma tem, tá? Vamos começar pela sífilis. A sífilis, gente, existem 3 estágios da sífilis. Existe a sífilis primária, a sífilis latente e a sífilis que é um pouco mais avançada, tá? Nesse caso, a gente tá falando da sífilis primária, tá bom? Ou seja, no início, assim quando você se infecta com a sífilis, o que é que ela vai apresentar? Então, a sífilis, ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pálido, tá? Então, a sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. E o que é que ela apresenta? Ela vai ter uma lesão ulcerada. O que é uma lesão ulcerada, gente? É uma ferida, é uma úlcera, tá? Então, na região genital, lembrando que atinge tanto homens como mulheres. Então, as mulheres aqui podem apresentar na região do períneo, na região da virilha, nos grandes lábios, nos lábios inferiores. Nos homens, pode aparecer na glande, pode aparecer no prepúcio, pode aparecer na virilha, entendeu? Então, vai aparecer o quê? Uma lesão ulcerada. O que é essa lesão ulcerada, gente? É uma ferida. E essa ferida, ela normalmente é uma ferida só, entendeu? Você não vai ter várias feridinhas, você vai ter só uma ferida formada. Essa ferida, ela é indolor, você não sente dor nenhuma, você não sente arder, você não sente doer, entendeu? Por isso, gente, que é muito importante a gente ver o nosso corpo, entender o nosso corpo, e inclusive olhar a nossa região íntima. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem sífilis e ela apresentar a ferida, ela talvez nem saiba que tem essa ferida, porque ela não dói. Se a pessoa não se toca, se a pessoa não se olha, ela nem vai saber que tem essa ferida, entendeu? Porque ela não dói, ela normalmente é só uma, ela não dói. Outra característica, as bordas da ferida é endurecida, são duras, por isso que também a sífilis é chamada de cancro duro, né? Cancro duro. O fundo da ferida, ou seja, o leito da ferida é liso, brilhante, e a secreção que sai da ferida, ela é bem escassa, ela não sangra com facilidade, e a secreção é serosa. O que é uma secreção serosa, gente? É aquela aguinha reamarelada, que também quase não sai, viu? É assim a sífilis, ó. A sífilis é assim, ó, tá? Aqui, tá vendo como ela é bem delimitada, bem redondinha. Por quê? Porque aqui ao redor dela, se você tocar aqui ao redor dela, é duro. Por isso que é chamado de cancro duro. É uma ferida só, tá? O fundo dela é liso, ela não sangra,
Só se você mexer muito, mas ela normalmente não sangra, ela não dói, tá? E essa é a sífilis. Vamos para outra. A herpes genital. A herpes genital, ela é causada por um vírus chamado herpes simplex, tá? E como é que essa herpes se apresenta, gente? Ela apresenta também lesões, que são feridas, só que essas lesões, ela não apresenta logo a lesão. Ela apresenta primeiro vesículas. O que são vesículas, gente? São as bolinhas com líquido dentro. Deixa eu mostrar logo. Cadê? Ó, aqui é na região genital e aqui é na boca, tá? As vesículas é aqui, ó, é umas bolinhas com um líquido dentro. Aí essas bolinhas, elas se rompem sozinha e aí forma essas feridinhas, tá bom? Professora, Oi. e quem só tem herpes na boca? Pois é, eu vou explicar. Existem dois tipos de herpes, o tipo 1 e o tipo 2. O herpes simplex do tipo 1, ele é sexualmente transmissível, atinge a região genital. O outro tipo de herpes, que é o labial, ele é muito comum. Você pega, gente, até com o vento. Você pega se você compartilhar batom, se você compartilhar talher, beijar. Então, provavelmente, uma grande... Pode ser hereditário? Oi? Pode ser hereditário, por exemplo, de mãe Não, para não filho? é. É transmissível. Não? Ela é transmissível, transmite de pessoa para pessoa, tá? Então, o que é que acontece? Essa do lábio, ela não é sexualmente transmissível. Ela é um tipo específico do lábio. Só que é o seguinte, por exemplo, existe Eu tenho herpes. Pois é, Inclusive, minha boca está toda estourada. a maioria das pessoas tem, né? Aí muitas pessoas quando apresentam essa do lábio, gente, não é doença sexualmente transmissível, tá? Essa do lábio, a maioria das pessoas tem. E aí, muita gente diz, foi a aranha que mijou tal na boca. Não foi, gente. É herpes. Mas como muita gente pode até ser um pouco assim, meio de preconceito, porque pode achar que é doença sexualmente transmissível, aí às vezes nem fala, não quer falar. Mas é muito comum. E esse vírus, ele não tem cura. Quem tem, vai ter ele, porque ele não tem cura, tá? Lembra que eu Na falei minha ontem? nasce Que as que não mais tinham cura essa. é HPV e HIV. Então, o que é que acontece? Quando baixa a sua imunidade, aí apresenta. No lábio, apresenta assim, começa coçando, que é outra característica. Arde. Fluido. Ela coça muito e dói, A coça mesmo, é verdade. né? Ela coça muito e arde. Aí apresenta as bolinhas, aí elas estouram e formam a feridinha. Aí depois elas somem sozinhas também. É em torno de 7, 8 dias elas somem. Do nada, entendeu? Depois eu mando uma fotinha para vocês, como é que tá a minha boca agora. Como é? Depois eu mando uma fotinha para vocês verem como é que tá a minha boca agora. É muito comum. Tá Na toda minha boca estourada, nasce professora. mais quando eu faço manutenção do aparelho, que aí começa a machucar a parte inferior da boca, aí fica cheio de feridinha, assim. Pois é, mas essa É sexualmente mais uma questão imunológica mesmo. mais. E ela é muito fácil de se pegar, gente. Ela se pega até que você compartilhar a comida, beijar na boca. Engraçado, Batom. professora. Minha mãe tem. É por isso que eu Engraçado que eu perguntei se pode ser achava, hereditário. Oi. engraçado que eu achava que era só nas partes genitais que tinha. Pois Aí é. depois eu vi minha colega, aí ela disse que tava. Aí quando ela disse que tava, eu achei que era nas partes genitais. Ela disse, não, é na boca, estoura tudo, a imunidade baixa, né? Tem gente que fica tanto que vai pro nariz, porque é da boca toda. Não é o sapinho. O sapinho que o povo chama tá dentro da boca. A herpes dá no lábio. É no lábio mesmo. Saindo pro lado de fora. Oi. Alguém quer falar? Eu falei que minha mãe tem, por isso que eu perguntei se poderia ser hereditário. Mas não, eu acho que Não, talvez
Mas é por muito contato, fácil porque a gente pegar. compartilha tudo aqui em casa, entendeu? Pois é, ó, por exemplo, assim, o que a gente diz é assim, quando você tá com a feridinha na boca, você tem um pouco mais de cuidado, porque a chance de você transmitir é maior. Então, evitar de usar batom e deixar alguém usar na mesma época que você tá com a feridinha, entendeu? Mas não é nada demais. Não é. Inclusive, tem até uma medicação, eu acredito que eu já tive. Assim, é porque a imunidade não tá baixa, né? Mas eu tenho. E toda vez que apresenta, eu tomo uma medicação chamada aciclovir, que ela é um antiviral, que aí diminui. Na hora que eu tomo, no outro dia já amanhece, já para de coçar, nem a ferida forma mais. Então, eu acho que Eu uso o comprimido e a pomada, só que às vezes o meu é tão imprevisível que às vezes não dá nem tempo, né? Não dá tempo pra sentir coceira, nem dor, nem nada. Só estoura a boca e pronto. Pois quando eu começo a coçar o lábio, do lado, e é engraçado, só aparece no mesmo lugarzinho. Só. Quando coça, aí eu já sei, aí eu tomo, pronto, aí desaparece, aí nunca mais. O meu às vezes não dá tempo nem sentir coceira, nasce a bolha e estoura a boca toda de um Agora, lado a está outro. muito relacionada à imunidade baixa, viu? Quando tá assim é porque a imunidade da gente tá baixa, então é melhor aí a gente melhorar um pouco mais a alimentação, evitar o estresse, porque normalmente está relacionado a isso. Quando você está muito estressada, preocupada, aí é quando apresenta. Oi? Pois é. Lara, a sua tá cruel mesmo. Tá cruel, minha filha. Eu dormi num dia ardendo a boca de boas. Eu falei, não, aí nasceu uma coisinha aqui de boa. No outro dia, minha boca amanheceu estourando de tão inchada que tava. Desse jeito mesmo. Eu mal conseguia falar. Depois eu mando uma foto de como tá agora, mas isso aí foi ontem. Pois, e a herpes, quando é sexualmente transmissível, acontece do mesmo jeito, só que na região íntima, entendeu? Então, são Não, na vírus, região íntima, só na boca. são vírus que são semelhantes, entendeu? São da mesma família, mas um é sexualmente transmissível e o outro não é sexualmente transmissível, tá? O outro é transmissível, mas não sexualmente. Mas os sintomas são os mesmos. Vai aparecer primeiro essas bolinhas, que a gente chama de vesículas, com líquido dentro. Aí elas coçam muito, que é o prurido, gente. Vamos se acostumando aí com os termos técnicos, tá? O prurido é coceira, tá? Então vai coçar muito, tem prurido, tem ardência, né? Aí elas se rompem e formam essas pequenas úlceras, são as feridinhas, gente, é bem pequenininha, né? E aí fica doendo, coçando, ardendo, e aí depois desaparece. Que é nessa imagem aqui, ó. Ela primeiro é as bolinhas, aí rompe e aí forma as feridinhas. Já o cancro mole, lembre que a sífilis a gente chama de cancro duro. Por quê? Porque ao redor da ferida é duro. Mas existe o cancro mole. Esse cancro mole, ele é causado por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. E essa doença, ela vai causar também a úlcera, só que dessa vez, olha a diferença. A sífilis é lesão única, normalmente é uma ferida só. Já o cancro mole são várias feridas, entendeu? São várias. São lesões múltiplas. Elas são dolorosas, olha a diferença. A sífilis é indolor, não dói. Já o cancro mole, ela dói muito. É uma das que mais... É assim, a herpes dói porque ela coça muito e arde. Já no cancro mole, elas são doloridas mesmo, tá? A borda dela é irregular, olha a diferença dessa daqui, as bordas são bem arrumadinhas, porque são duras, nessa daqui não. As bordas são irregulares, elas ficam inchadas ao redor, mas não são duras, só são inchadas. O fundo da ferida é recoberta por exudato necrótico. O que é exudato necrótico, gente? Eu não sei se vocês já viram aquelas feridas que tem umas capas amarelas por cima. Ali é tecido morto, que a gente chama de tecido necrosado. É o que é amarelado, é o que dá, é a ferida que mais fede. Ela tem, das feridas, é a que mais tem fedor, justamente por causa desse tipo de tecido que fica em cima, esse tecido amarelado. Tá? Professora, oi. Essa colega minha, ela já teve ferida no útero por 3 vezes, ela já fez cauterização.
Ela faz e volta, faz e volta, faz e volta de novo. Aí ela fez até uma biópsia, mas aí a médica disse que é só problema dela mesmo, questão da imunidade dela que baixa, dessas coisas que acontecem. Mas aí é o quê? É HPV? Porque para dar no útero e tá voltando assim, é HPV. Porque, por exemplo, todas essas aqui, se você fizer o tratamento, você tem cura, só não tem a herpes. Só não tem o HPV. Mas assim. Pois é, eu disse a ela, mulher, porque no dificulta porque ela não quer tirar, mas ela já fez 3 vezes, já fez até biópsia e não, a coitada só vive doente direto. Podia tirar logo para não ficar sofrendo assim, que ela já tem 2 filhos mesmo. Aí estoura na boca, estoura em todo lugar. Por isso que eu tô dizendo assim, que eu pensei que só tinha nas partes genitais. Mas aí estoura na boca em todo lugar. Pois é, tem que ver qual é. Provavelmente ela tá aparecendo, eu digo que é HPV o dela. Sim, aí o cancro mole, gente, de todas essas tem curas. Então, por exemplo, se você tiver sífilis e você fez o tratamento, você tá curado, entendeu? Ela não volta mais, porque ela tá curada, só se você se contaminar de novo, tá? Todas, no caso dessas aqui, só a herpes que não tem cura. Ela não tem cura de jeito nenhum. Dessas que a gente tá vendo aqui agora, tá? Mas as outras todas têm. Então, essa cancro mole é a mais fedida. Quando você remove essa capa amarelada de cima, ela sangra, né? Tem um sangramento muito fácil, e aí você fica vermelhinho o fundo da ferida. É essa daqui, ó. Aqui, gente, tá parecendo que é só uma ferida só. Mas é porque aqui eram tantas feridas que se juntaram. Porque o cancro mole é várias feridas, a borda é irregular, ela tem essa capa V amarela por cima, se você tira, sangra com facilidade e ela é muito fedida. Ela fede, gente, a podre. Não tem assim, a carniça. É tipo isso, o fedor dela. Eita, estão riscando meu negócio aqui, né? Quem é que tá riscando meu negócio? Foi eu, professora, sem querer. Né? Tô brincando. A outra é o linfogranuloma. Esse linfogranuloma ele é causado por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis. E o que é que ele causa? Causa engurgitamento dos linfonodos. Gente, linfonodos são glândulos que a gente tem no nosso corpo todo, inclusive na virilha. Então, o que é que ele vai causar, gente? Aqui é uma virilha, viu? Aqui é a região pubiana, aqui os pelos pubianos. Ele vai inflamar os seus linfonodos e vai inchar desse jeito aqui. Incha, gente, de um jeito. Por exemplo, se atinge a região do ânus, tem até que a gente chama de estreitamento do ânus. A pessoa nem conseguir fazer cocô, não consegue mais. É bem complicado. E aí ela vem a fura e fica saindo pus e sangue por esse orifício, que a gente chama de fístula, viu? Então, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Parece um furúnculo, né? Só que é muito pior, é Grande. muito dolorido, ele incha, e aí sai muito pus, viu? Mas não é o furúnculo é simples, tá? Então, Eu tô dizendo assim, a aparência ao redor e sai. só que é como se fosse bem maior do que aquilo ali, entendeu? Então, ele vai ter um engurgitamento. O que é engurgitamento, gente? É inchar. Engurgitamento dos linfonodos, que são esses glândulos que a gente tem na virilha. Aí vai ter fístula. O que é fístula? É os buracos. Eles vêm a fura, que o povo chama vem a fura, e aí fica saindo secreção dele. Tem edema, ou seja, fica muito inchado, e pode ter elefantíase dos órgãos genitais. O que é essa elefantíase, gente? É crescer demais. Por exemplo, quando essa doença atinge os homens, os testículos crescem tanto que ficam enormes, assim, muito grandes, entendeu? Como também pode causar estreitamento do reto, porque incha tudo e aí o reto se fecha. Então, esse é o linfogranuloma. A adenovirose é também uma doença causada por uma bactéria. A bactéria é Calimabacterium granulomatis. Ela é dessas DST aqui, a das mais raras. É muito difícil uma pessoa ter adenovirose. Normalmente, essa doença ela atinge pessoas que fazem sexo anal. Então, atinge mais os homossexuais, porque eles praticam mais o sexo anal do que os heterossexuais, né? Como é que essas feridas se apresentam? A borda é plana
Então, não é endurecida, não é inchada a borda da ferida, bem delimitada, o fundo é granuloso, o fundo da ferida é bem vermelho vivo, é como se estivesse querendo sangrar o tempo todo, e realmente ela sangra muito. De todas essas feridas, a que mais sangra é essa da Nova Nosa, tá? São várias lesões e tem preferências por regiões de dobras e região perianal, ou seja, perto do ânus. É essa daqui, gente, ó. Ela é bem, ó, se você perceber, ela é bem mais diferente. Ela é bem avermelhada, né? Ela sangra muito, tá? E elas são várias. Aqui é porque já juntaram, porque eram várias delas aqui, tá? Então, tá vendo como dá para você identificar, só de olhar, dá para você identificar qual é a que causa ferida, porque normalmente as que causam feridas, cada ferida vai ser de um jeito.